Contando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Tudo Guilherme, ótimo. pergunta. Vamos lá. Qual é o maior rato do mundo? Tem gente dizendo que é o Mickey Mouse. Eu acho que não é essa a resposta. Não é essa, né? O Mickey Mouse é muito famoso e tal. Lembrando, as pessoas falam de rato, roedores. Existe uma família de roedores com vários animais. Aliás, entre os mamíferos, os roedores e os quirópteros. Sabe o que é quiróptero, Marcelo? Não. Morcegos, para quem não sabe, morcegos são os grupos, assim, as famílias de mamíferos, não de aves, de insetos, né, mas de mamíferos que tem mais espécies, bem diversificado assim, em espécies. De morcegos são 1.100 espécies diferentes, né, no mundo todo. E entre roedores também, então desde ratos, que a gente vai falar hoje, esquilos, pacas, cutias, ratão do banhado, castores, e o maior de todos que é a capivara. Mas aí tem o grupinho dentro dos roedores que são dos ratos, também com muitos bichos diferentes. No Brasil, nós temos vários tipos de rato? Vários, assim, selvagens, ou seja, silvestres em matas, Mata Atlântica, Amazônia, ratos brasileiros, vamos dizer, daqui mesmo, e os ratos de cidade, que daí são outras espécies. São 3, né? Praticamente só tem esses, assim, em cidades, que se adaptaram a restos de lixo, que a gente joga por aí, lixeiras, muita coisa espalhada, e tem comida à vontade. Essas 3 espécies cresceram bastante, né, em número de animais, que é o pequenininho camundongo, no meio aqui o rato de telhado, chamado rato de paiol, que ele escala super bem, assim, é um rato que mais tem por aí, na verdade, e a grandona, que é a ratazana. São 3 espécies diferentes em cidades. Fala um pouquinho assim, rapidamente de cada um, assim. Camundongo, pequenininho. O pequenininho camundongo, nenhum deles são brasileiros, eles vieram de outros lugares, né, da Europa principalmente, né, em navios, desde a época da colonização. Os de mata, como eu falei, aí sim são brasileiros, nativos que nós falamos. O pequenininho camundongo, ele vive geralmente num raio pequeno, assim, de vida, né, onde ele busca comida. Às vezes numa despensa de uma casa, de uma padaria, de um supermercado, onde tem alimento farto ali. Então, nesse raio, ele vai de 5 metros, mais ou menos, procurando comida e guardando ali na sua casinha e tal. São os pequenininhos, que tem de laboratório também, aquele branquinho bem pequeno. Aí tem o rato de telhado que eu falei, que é o que escala super bem. A gente vem em cima de telhado, em árvores, em poste. Ele vai super bem e ele é mais adaptável à cidade, assim. Procura comida também, mas ele anda muito mais. E a ratazana grandona, com aquela cauda grandona, bicho que não escala, é mais de chão, de galerias, bueiros. Essa também procura comida assim, em lixeiras, em esgoto, às vezes tal. E essa é mais de chão e a maior zona, né? E eu comecei te perguntando qual é o maior rato do mundo. É a ratazana? Não, está entre elas, mas tem uma espécie chamada rato de bambu, que é africano, que ele é enorme. E esse bicho aí foi usado há um tempo atrás como animal de estimação. Em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, tem um ratão de estimação. Tem até uma coleirinha que vende para ele assim de corpo, né? Aquela igual de cachorro pequeno. As pessoas andavam com esse ratão pela cidade. Imagina só o gosto, né? Mas tudo bem, é um bicho bacana também. O rato de bambu pode ficar muito grande. E segundo dizem, alguns escaparam, aquela coisa toda que acontece, principalmente nos Estados Unidos, e estão reproduzindo aí nas galerias, esgotos e tal. E é um rato enorme. A gente associa muito o rato à coisa de doenças, né? A gente fala Sim. assim, nossa, transmissor de doença, é perigoso. Leptospirose. Exatamente, né? Ainda mais em lugares que tem inundação, né? Isso. E como é E que é é essa verdade. questão E é do verdade, rato? mas mesmo o ratinho, a gente fala, o rato de esgoto, ou esse cinza, ou o rato de bambu, que eu falei grandão, que aliás nos Estados Unidos estava sendo chamado de ratzilla. Ele pode transmitir doença? Pode. Se eu pegar um rato branquinho de laboratório, porque eles ficam bem mansos, são bichos muito inteligentes. O camundongo nem tanto, ele morde muito, tá? Mas o rato maiorzinho, o rato de telhado, tal, que é criado em laboratório e vendido em pet shop, ele é branquinho, bonitinho, ou malhadinho e tal. Ele não vai pegar doença. Não, se eu soltar em galeria, em esgoto, ele vai se adaptar, andar nesses lugares sujos, poluídos e pode se contaminar. Leptospirose é uma doença que ele pode transmitir. Então não é questão da. E se eu pegar um ratinho de esgoto e ver que não tem doença nenhuma, um filhote, criei e tal, vai ficar mansinho, igual o ratatouille, lá não vai ter problema nenhum, vai transmitir doença, né? Então não é porque ele transmite doença, se ele estiver contaminado.
Agora, você está falando do Ratzilla, né, que é o maior rato do mundo, esse rato bambu. É, você está falando, ele foi usado como pet, como animal de estimação nos Estados Unidos, tal, né? Mas na vida selvagem, ele não é um bicho perigoso. Pensando assim, se você encontrar com um desse em algum lugar, o que acontece? O rato, vem e te ataca no pescoço. Não. Por exemplo, o ratão do banhado, que não é bem dos ratos, que tem no Brasil aqui, né? Ele é nativo do Rio Grande do Sul. Só que é o bicho mais de água, tem aquela membrana entre os dedinhos, né? Igual um pato, membrana interdigital. Parece mais um castor, só que tem a cauda fina e não achatada igual o castor. Pode atacar uma pessoa, ou um Ratzilla desse daí? Pode. Se ele se sentir acuado, atacado, ele vai vir para cima. Isso qualquer animal faz. Às vezes o animal doméstico, um cachorro dentro do quintal, você vai pegar e tá assustado, pode morder. Então não é que a pessoa vai andar fazendo uma trilha na mata, o rato vem correndo, te ataca. Isso é coisa de filme Anaconda, aquelas coisas assim, né? Filme B. Aí sim, mas não tem perigo, né? Se você vê um na mata, geralmente os animais fogem, né? Agora, um contaminado de esgoto, você encontrar por aí uma ratazana e ela coada, ela pode morder sim. E tem dentes grandes, incisivos, né? Grandes que pode machucar uma pessoa e transmitir doença, né? E o que a gente faz, né? Vamos prestar serviço também. Se um rato me morde, o que eu faço? Eu tenho que tomar uma vacina antirrábica, é isso? A primeira coisa, né? Primeiro, mordeu. Primeira ação é lavar ali o ferimento com água e sabão. Água corrente e sabão. Sabão de lavar roupa mesmo. Depois procurar o hospital. Vou passar aqui um curativo. Não, procure o hospital sempre. Porque vai tomar vacina antirrábica, primeira, tetânica, tudo isso, para ter um acompanhamento médico. A pessoa não pode. Isso com outros animais também. Um cachorro, um gato mordeu. Tem que procurar. Eu já tomei mordida do lagarto que eu tenho aqui de estimação, ou de cobra. A gente tem que procurar o médico. No meu caso, como eu lido com animais, eu já tenho a vacina antirrábica que eu tomo e tem o período dela, né, ativa no meu organismo, né? Como eu lido com animais, zoológicos, essas coisas todas. Mas a pessoa tem que procurar sempre o médico. E lavar. A primeira coisa é lavar com água corrente e sabão. Aí, as explicações do biólogo Guilherme. Fala. O peso do rato bambu, esquecemos de falar. Chega até 5 quilos. O rato é maior que um gato. Então, 5 quilos do rato bambu é um bicho enorme. Imagina a pessoa passeando com uma coleirinha no Central Park lá com um rato de 5 quilos, né? Ia chamar atenção pra caramba. No Brasil não tem, mas a pessoa pode ter um rato aqui no Brasil comprando um rato em pet shop, limpinho, com procedência tal, que ele é um bicho muito inteligente. Não vive muito tempo, isso é ruim de ter um animal desse de estimação, porque ele vai morrer em 4 anos, às vezes 5 anos, né? Diferente de cães que vivem mais de 15. Mas é um bicho legal também, bem inteligente. Tô vendo a cena de um rato, achando que o gato vindo para pegar o rato, ver o rato desse tamanho, desse negócio cômico, né? Nossa, o gato sai correndo, né? E lembrando sempre que o Guilherme é autor de Gigantes do Passado, né, junto com o Ariel Milani Martini, os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Então, na Idade do Gelo, o rato não tinha aqui, eles vieram depois, né? Esses daí, a ratazana, o rato de telhado e o camundongo vieram bem depois, mas já tinham ratos roedores aqui dessa época. Aliás, eu falei de capivara, e nessa época dos gigantes do passado, a Idade do Gelo no Brasil, tinha capivara gigante, era bem maior do que essa que tem na Marginal Pinheiros aqui. Era uma capivara grandona. Então, aí na descrição do vídeo, aqui se você está assistindo no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, na descrição do vídeo tem um link direto para quem quiser o livro do Guilherme e do Ariel. Semana que vem, tá de volta aqui, né, Guilherme? Beleza, estamos de volta com mais curiosidades da vida animal. Então, até semana que vem. Obrigado, Guilherme. Tchau. Valeu, Marcelo.